Então, essa questão desses momentos de angústia, de dificuldades, né? Porque o que a gente observa é que o que a pessoa vai ganhar com isso, né? Dentro de um pensamento meio que mercenário, o que a pessoa vai ganhar com isso, estando próximo de alguém que só tem amargura? Aí eu olho para Jesus, né? E vejo Jesus falando uma frase, assim, um convite que ele faz, é o convite dos mais absurdos, né? que existe. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja só, a gente não convida gente amarga para poder andar com a gente. A gente não convida gente problemática. A gente gosta de pessoas para a gente levar no restaurante, para a gente dar um passeio, para a gente, né, fazer uma viagem bacana. Mas vinde a mim os cansados e oprimidos. É um convite de Jesus. A gente observa aí a lealdade de Cristo, não necessariamente ao homem, mas a lealdade de Cristo ao propósito divino aqui na Terra, né? Exatamente. Ele tem um propósito divino aqui, que é resgatar a raça humana aí, né? Os homens, enfim, resgatar, é o resgate, né? Então ele mostra isso. É um valor extraordinário a lealdade, né? Como você falou, quando a gente começa a explorar o tema, quando a gente começa a mergulhar no tema de uma forma de pesquisa, uma forma de pesquisa, então a gente começa a descobrir uma série de coisas muito importantes, né? Sobre essa questão que você levantou, né, anteriormente, sobre o desleal. Se o desleal ele deve ser mantido no meio do povo, no meio, né, sadio ali, né, com o propósito de ser restaurado, ou ele deve ser extirpado do povo ali de uma maneira preventiva em relação a que não haja uma contaminação, porque uma semente, né, uma maçã podre num cesto ali, né, o que vai acontecer com as demais, né? Então isso é uma pequena polêmica, porque vai existir o grupo, né, de pessoas que nos assistem, que tem um pensamento, e obviamente a gente respeita, e o outro também vai ter um outro pensamento. Então vai ter aquela turma que vai dizer assim, não, temos que restaurar todo mundo, né? Temos que levar até o fim e tudo mais, com o propósito de que haja aí uma restauração. E vai ter o grupo que vai dizer, por exemplo, né, não, vamos tirar porque senão contamina tudo ali e o mais. E aí você também mencionou uma coisa que me chamou bastante a atenção, foi da questão da fraqueza e do caráter. Então aí entra a necessidade da gente discernir, né, daquele que é líder, daquele que está ali à frente, para discernir o que está em jogo aí, não é isso? Exatamente. E uma coisa que ocorre muito com o fraco é que normalmente ele é captado pelo desleal. Seduzido. Seduzido. Porque a deslealdade é uma coisa que ela pode ser aprendida, a pessoa pode ser desenvolvida. Olha só. Assim como a lealdade, né? Muitas vezes a pessoa vem para Jesus, ela está acostumada com muitas coisas ruins, mas ela aprende todas as coisas boas, né? E tem pessoas que estão na igreja às vezes há anos e ele começa numa caminhada meio que decrescente e ele aprende a deslealdade, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo que às vezes acontece, isso tem livros escritos também, autores que escreveram sobre isso, né? Uma pessoa que às vezes ela é colocada por você, pastor. Ela chega na igreja, você ajuda ela a crescer. Eu já ouvi isso muito. Uma vez eu fui no encontro, estava numa igreja de um amigo meu, e nós fizemos lá uma dinâmica sobre perdão. E quando ele veio à frente, ele era o pastor, ele chorava muito. Ele chorava muito, 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 muito. E nós fizemos aquela dinâmica da pedra, que coloca uma pedra na mão, e acho que eu já vi isso. Mostrando que o pecado é como uma pedra e vem, traz, coloca no altar. E ele veio com uma pedra, tinham dado para ele uma pedra grande. E ele me disse assim, olha, agora, chorando, agora eu estou entendendo por que a minha pedra foi grande assim. E aí na hora ele falou comigo ali na frente, falou para quem estava ali, para mim, para o meu esposo. Quando eu consagro, eu ajudo um obreiro a crescer na igreja, eu dou a oportunidade para ele e eu consagro ele cresce, depois ele se rebela contra mim, se revolta contra mim, eu não conseguia perdoar. Naquele momento ele chorava, porque ele estava perdoando alguns ali que já havia feito isso com ele.
Então isso é um ponto de deslealdade que às vezes acontece muito, pastor. Você dá a mão para alguém, você ajuda alguém, aquela pessoa cresce e começa a achar que ele está melhor do que você, ele tem que fazer, que você não está fazendo como ele faz, você não pode fazer como ele faz. Isso é um ponto de deslealdade. Ainda que ele faça melhor do que você, ele não pode botar você para baixo porque está fazendo melhor. Exato. E tem o princípio da honra nessa história toda. Isso, exatamente. O princípio da honra, aqueles que foram os nossos pais na fé. Isso, né? Isso. Essas pessoas, elas têm devem, né, receber uma honra aí muito grande, né? Independente disso, quantas pessoas que passaram a ser pregadores melhores do que os seus mestres e tudo mais. Sim. Agora, né, eles são o que são hoje. Por quê? De onde Porque veio? Exatamente. Da nossa ajuda. É aquela história, o que a gente fala hoje, né? Teologicamente hoje, nós temos um preparo extraordinário, né? Agora, às custas de quê? Exatamente. Às custas de gente que morreu lá no Coliseu, lá, devorado por leões, lá, sangue que escorreram, né, nas terras ali, verdadeiras sementes lançadas ali. Então, somos teólogos, somos pessoas que conhecemos e tudo mais. Ok, a custas de quê? Exatamente. A custas de alguém que morreu, alguém que sofreu. Exatamente. Né? E eu acho assim, pastora, eu acho horroroso, né, essa coisa. Eu também acho, horrível. Eu acho horroroso. É horrível. Sabe onde a gente viu muito isso, pastor? Nos movimentos que surgiram aí nos anos 90, 2000, tipo, anulando tudo para trás, dizendo assim, agora eu sou crente. Gente, já tinha todo um grupo de pessoas que ajudou. Como assim, agora eu sou crente? Você pode não ter tido experiências como agora, você pode ter aprendido coisas novas agora, mas eu nunca posso descartar aquele meu pastor lá do interior que mal sabia conjugar o português, mas eu aprendi lealdade com ele. Eu aprendi fidelidade com ele, entendeu? Exatamente. Tinha muita rigidez? Tinha, mas eu sei por que tinha rigidez. Isso não anula eu dizer que ele não me ajudou, que ele não fez a parte dele. Entendeu? Falando dentro da nossa área aqui, né, não existe descontinuidade da vida mental. Não. A gente não tem interrupção de vida mental. Não tem. Ela prossegue. Exatamente. Ela prossegue, né? O que a gente vai aprendendo ao longo da vida e tudo mais. Então, tudo isso é uma verdadeira construção. Quando a gente fala de que a vida ela é construída e tudo mais, é isso mesmo, é construída. Os valores, eles são aprendidos, são desenvolvidos. Sabe? E em todo o tempo a gente tem a oportunidade de aprender com alguém, né, pastor? Com alguém, exatamente. Por exemplo, eu venho numa caminhada de 50 anos. Em 2 anos e quase 3 anos que eu tô contigo, eu aprendi coisa contigo. Exatamente, e eu com você, pastor Edson. Exatamente. Isso é impressionante. As pessoas desleais, elas não valorizam isso. Elas não veem isso, sabe? Elas têm a tendência de anular. Se tem alguém agora que é do momento, que está fazendo, então é aqui que eu foco. Não pode ser assim. Não pode. Como você disse, é uma construção sequente, né, subsequente. Exato. E eu vou bater muito, sabe, pastora, no princípio da honra. Sabe? Uma coisa que é impressionante, né? Parece que é essa busca do poder, a busca da fama, a busca do estrelato, a busca do pódio. Parece que levam as pessoas a esquecer-se, né, daqueles que foram os originais aí de todo esse benefício, né, que a pessoa agora consegue, adquiriu. E esse tributo da honra, né, para onde essas pessoas estão levando isso? Ou o que elas pensam disso? Né? Porque a honra é um princípio divino, é um princípio bíblico. E Deus não vai abrir mão dessas coisas. Não vai. Deus não abre mão dos seus conceitos, do seu próprio caráter, dos seus princípios. Você vai ver o Filho honrando o Pai, Jesus Cristo honrando a Deus, você vai ver Deus honrando Jesus Cristo, você vai ver o Espírito Santo honrando Jesus Cristo e a Deus. Então, essa questão da honra, e aí entrando numa coisa bem paralela a essa, né, a questão da autoridade espiritual, né, se submeter à autoridade espiritual e às autoridades de um modo geral, né? Isso é um dever, isso é um tema bíblico, uma doutrina bíblica, a gente enxerga isso, né? A Bíblia toda. A Bíblia inteira, você vê palavras ordenando que orássemos por todos os nossos governantes, e aí não vai entrar partido, não vai entrar a pessoa que está lá, nada disso, são os governantes, são as autoridades, enfim.
A Bíblia, ela tem uma ênfase grande nessa coisa da honra, da lealdade Muito. e do respeito às autoridades. Muito. Me parece que é uma tríade aí de coisas Sim. que não se separam. Não. E né? não mudam. Pode passar, nós estamos na pós-modernidade, mas isso não vai mudar.